Estamos de volta com o nosso estudo. Hoje é o estudo número 5 já da nossa série, do começo do fim. E, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. Todos nós estamos levando a sério, estudando com desejo ah, a palavra de Deus, não apenas para conhecer, mas para viver o que nela está escrito, como diz Apocalipse 1:3, né? Ouvir, ler e praticar o que nela está escrito, porque isso tem bênção para a nossa vida. Então, e além disso, compartilhar com outros, como vocês têm feito. Então, graças a Deus pela sua participação, a maneira que Deus tem usado cada um para compartilhar com outros. Esse é o nosso dever. Então, hoje vamos estudar, nesse próximo estudo hoje, sobre uma profecia que eu, desde o começo, desde o primeiro, tenho prometido para vocês. Nós vamos estudar Daniel capítulo 9 e depois Apocalipse. Semana passada nós começamos uma introdução de Apocalipse, mas a parte que nós vamos entrar em Apocalipse na semana que vem depende de Daniel capítulo 9. Portanto, nós vamos hoje para Daniel 9 para entender onde entra a parte de Apocalipse capítulo 6 em diante que nós vamos estudar. Então, é importante. Muitos não fazem isso, mas como nós temos estudado a Bíblia literalmente, com essa visão pré-tribulacionista, literalista, como eu já disse para vocês, e dispensacionalista, é importante irmos lá, pegar o que Deus deu de revelação através de Daniel para entendermos o plano dele até o fim dos tempos. E Apocalipse 6 em diante está lá dentro de Daniel, por isso nós vamos para Daniel capítulo 9 hoje e nós vamos estudar. Então, só uma recapitulaçãozinha rápida aqui, para aqueles que talvez não começaram desde o início, né? Talvez não pegaram, estão pegando agora. Nós começamos no primeiro estudo, dando uma introdução, especialmente falando sobre os sinais dos tempos e como a volta de Jesus está mais perto do que nunca e qual deve ser a nossa atitude em relação a essa verdade. Então, foi o número 1. Estudamos sobre isso. Depois, o estudo número 2, do começo do fim, falamos sobre Israel, o relógio de Deus, e caiu bem no dia em que Israel estava completando mais um ano, começando mais um novo ano. E nós vemos que Deus sempre usou Israel, e as profecias têm a ver com Israel, e nós vamos ver hoje, muito tem a ver com Israel. Então a gente tem que entender o que está acontecendo lá em Israel, o que sempre aconteceu lá, porque faz parte do cumprimento das profecias. Então, o nosso olhar tem que estar sempre atento o que Deus está fazendo com este país, que é a menina dos olhos de Deus. Então, estudamos o capítulo 2 sobre isso. No estudo 3, nós vimos o arrebatamento da igreja. Foi maravilhoso. Tem sido o mais visto de todos e mais comentado também, porque realmente é o que a gente aguarda, é o próximo acontecimento escatológico, é o que a gente mais anseia como crentes, é a volta de Jesus e tá lá. Maravilhoso esse estudo. Depois, semana passada, nós demos uma introdução no livro de Apocalipse, não é? Nós olhamos o que tem lá, como o Apocalipse se divide, como nós vamos estudar, e aí tal. Hoje, começo do fim, estudo 5, nós vamos estudar, como já disse, as 70 semanas de Daniel. Uma profecia particular, muito detalhada. Nós vamos estudar ela hoje. Espero que você preste atenção. Se você não leu Daniel 9 antes, eu quero que você leia depois. Ou, se você vai assistir ou está assistindo o vídeo, pare e leia Daniel 9 para fazer sentido o que nós vamos estudar. Porque nós vamos estudar só versículos 24 a 27, então é importante saber o que veio antes, tá bom? Como não vamos ter tempo de cobrir Daniel 9 toda, é só a profecia, então é importante que você saiba o que está acontecendo. Então, como eu disse, semana passada nós demos uma olhada em uma breve, super breve introdução de Apocalipse. Nós não vamos dar Apocalipse todo, então foi uma breve introdução que tem lá. E Apocalipse facilmente se divide. Capítulo 1, versículo 19 diz: escreve as coisas que viste, as que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Então nós vimos as coisas que João viu. O que ele viu? Ele viu Jesus na sua glória, ele foi chamado para lá e viu Jesus segurando os 7 candelabros, que são as 7 igrejas, e Jesus falou, escreve, e escreve essa mensagem para as 7 igrejas. Então, e aí as coisas que são as igrejas do tempo de João, elas existiram, mas também elas podem representar a era da igreja que nós estamos. Então, pode ser, pode não ser, mas é bem possível que elas representem a era das igrejas. E
terminando esta era, capítulo 4, é interessante, começa assim: depois destas coisas, da era da igreja, João olha o céu e uma voz diz: suba para cá. Então é o arrebatamento da igreja aí, não com o nome arrebatamento, mas suba para o céu. Então, e depois do capítulo 4 e 5, nós vemos a igreja lá no céu. Então tem que ser arrebatamento. Como é que a igreja estaria lá no céu sem o arrebatamento? Então todos nós estaremos lá e nós vimos maravilhoso, 5 hinos cantados em adoração ao nosso Deus, e nós estaremos presentes, participando e adorando o nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que ele fez por nós, o nosso trino Deus. O capítulo foi maravilhoso. Se você não leu ainda, capítulo 4 e 5 de Apocalipse, deve ler. E depois nós vamos estudar semana que vem, começando com o capítulo 6. Então veja que capítulo 5 nós já estudamos, o arrebatamento, depois dessas coisas. Capítulo 6 começa com a abertura dos 7 selos. E muita tragédia vai acontecer neste mundo. Esta época de capítulo 6, esta parte de capítulo 6 até o capítulo 19 é chamado de tribulação ou grande tribulação. E tem 7 anos. E aí você pergunta, mas como que você sabe que tem 7 anos? Porque o Estudando Apocalipse vai falar isso, 3 anos e meio, 3 anos e meio, e datas, e tempo e tudo mais. Mas nós sabemos particularmente que são 7 anos e que começa aqui por causa da profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. E é para lá que nós vamos agora, para entender como aquela profecia se enquadra dentro de Apocalipse. Para a semana que vem, quando entrarmos aqui em Apocalipse, a chegada do anticristo, bem no 7 selo, primeiro dos 7 selos, vai fazer sentido. Se você nunca estudou isso, vai entender da onde vem essa ideia. Então, é maravilhoso esse estudo que nós vamos fazer hoje. Então, aguente-se firme, preste atenção, faça nota. Se tiver pergunta, guarde sua pergunta, vamos compartilhar, ok? Então, Daniel. O que acontece em Daniel capítulo 9? Daniel, esse servo de Deus que foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, ele viveu, em capítulo 1 de Daniel fala que ele viveu até Dario. Então ele passou por Nabucodonosor, passou pelo filho de Nabucodonosor, e agora ele está no reinado de Dario, capítulo 9. Daniel não é cronologicamente escrito, então os capítulos vão assim e assim. Mas Daniel capítulo 9 é o fim da vida de Daniel. Ele já está velhinho. E ele e seu povo ainda estão no cativeiro. E o que Daniel faz? De alguma maneira, ele teve acesso ao livro de Jeremias, do profeta Jeremias, que foi antes dele, que falava sobre o cativeiro. E ele lendo Jeremias 25, por isso é importante a gente ler a palavra de Deus. Quando ele estava lendo Jeremias, capítulo 25, leia lá depois para você ver. Jeremias está falando por que aconteceu o cativeiro, por que eles foram para a Babilônia. E Jeremias diz que é por causa da desobediência do povo de Israel em relação ao ano do jubileu, ou seja, eles não obedeceram aquela lei. De 49 anos eles deviam trabalhar na terra, mas o 50º ano eles deviam guardar, não trabalhar na terra, proteger a terra, não cultivar a terra, deixar a terra descansar. Eles não fizeram isso por muitos anos. E Deus então falou, chega, vocês agora vão sair da terra para a terra descansar. Por 70 anos, Jeremias falou, Jeremias capítulo 25, versículo 19, o 13 ao 19. Vocês vão ficar 70 anos aí. Daniel lendo falou, eu estou aqui, está acabando 70 anos. E sabe o que ele fez? Se ajoelhou e pediu perdão para Deus. Então o capítulo todinho de Daniel, você que leu, é Daniel pedindo perdão. Ah, Deus, perdoa, nós pecamos. E ele está a menção, por que Israel, como filho desobediente, pecou. Não só nisso, em todas as outras coisas. E Daniel, cara, imagina aquela oração. É a oração mais linda de pedido de perdão na Bíblia. E ele pedindo perdão pelo seu povo. E Deus ouviu aquela oração. Deus ouviu aquela oração e o anjo Gabriel veio. Enquanto Daniel ainda estava orando, o anjo veio e falou, Daniel, você é muito amado. Aqui está a resposta da sua oração. Oh, já pensou? Você está orando, de repente um anjo veio, ei, ouvi a sua oração, aqui está a resposta. Deus ouve essa oração. Se Deus ouviu essa oração de clamor por perdão,
E Deus então mandou Gabriel, e Gabriel, esse anjo maravilhoso que sempre traz, geralmente traz boas notícias, ele trouxe essa notícia, uma profecia do plano completo de Deus para Israel. Versículos 24 a 27, Gabriel disse para Daniel: Daniel, eu vou ler. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9, 24 a 27. Esta é a profecia. Com esses detalhes. Nós vamos estudar isso agora detalhe por detalhe para tentar entender como isso se encaixa dentro de Apocalipse 6 em diante. Primeiro, só alguns fatos importantes desta profecia. Tem muita gente que interpreta diferente de nós. Existem basicamente 3 interpretações. Uma que diz que tudo isso é passado, já aconteceu, não tem nada para o futuro, tudo foi lá, aconteceu lá, 400 anos, acabou tudo lá atrás. Tem uma outra que é uma visão alegórica, é tudo simbólico. E a nossa visão, que você já sabe que a gente tem usado, literalista, futurista, a gente crê que é profecia, parte já foi cumprida e uma parte ainda não foi cumprida. É assim que nós vamos estudar. Então, essa interpretação pré-tribulacionista, dispensacionalista, interpreta dessa maneira, que as 70 semanas de Daniel, de uma forma cronológica, nós vamos ver essa cronologia. Nós entendemos, nós que interpretamos dessa maneira, o nosso livro que você está lendo, e nós que cremos dessa maneira, a Bíblia como palavra de Deus, como literal, entendemos que as 7 semanas, as 70 semanas, as 7 semanas, né? 70 semanas, cada uma de 7, são semanas de anos, não de dias. Ok? Cada 7 representa 7, a cada semana representa 7 anos, não 7 dias, ou 7, né? Elas representam um período de 490 anos, ou seja, 70 semanas. Cada semana tem 7 anos, são 490 anos. Como você sabe disso? Calma, nós vamos saber. Deixa eu dar os detalhes. Primeiro, ele diz assim, 7 semanas e 62 semanas. Então, isso daria 69 semanas. Multiplicado por anos, daria 483 anos. Isso já se cumpriu. Só falta a última semana, que é a 70ª semana. Esta ainda não se cumpriu. O que o anjo fala para Daniel lá, ainda está no futuro. Não aconteceu ainda. Okay? Eu vou dar esses detalhes já para você. Existe, então, um hiato, um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. É um período indeterminado, não sabemos quanto tempo, estamos no fim dele, esperamos e cremos. Esse é o período da igreja, então a igreja está lá nesse período. Entre a 69ª e a 70ª tem essa lacuna de que já vai 2000 anos, quase. Então a 70ª semana, a última,
que vai ter no versículo 27, ela começará quando a igreja for arrebatada daqui, o anticristo for revelado, então vai dar início aos 7 anos de tribulação. Por isso, 7 anos de tribulação, que nós vamos estudar semana que vem, Apocalipse 6 e para frente até o 19. Então, isso aqui é só uma visão geral da profecia. Agora vamos entrar nessa profecia para entender passo por passo, ok? Os destaques dessa profecia. E todos vão entender. Se acompanhar aqui, vocês vão entender. E se não entender, pergunte ou pesquise, tá bom? Primeiro, versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre sua santa cidade. Está falando com Daniel, o anjo falando para Daniel, sobre o seu povo, Daniel. Quem é o povo de Daniel? Israel. E sobre sua santa cidade. Qual é a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Então, tudo nessa profecia, tudo tem a ver com o povo de Israel, nada a ver conosco, nada a ver com qualquer outra nação. É com Israel e com Jerusalém. O anjo disse. Então, as 70 semanas, como eu já disse atrás, são semanas de anos. E ela se divide em 3 partes. 7 semanas e 62 semanas. Porque 7 semanas eu vou explicar o que aconteceu, depois 62 semanas. E depois, passa um tempo, mais uma semana e dá um total de 70 semanas. Então, 7 semanas no versículo 25, depois 62 semanas ainda no versículo 25 e dá 69 todo. E depois uma semana no versículo 27, ok? Porque como que a gente sabe que essas semanas são anos e não semana normal como a nossa de 7 dias? Por causa da palavra hebraica que o anjo usa para Daniel, a palavra hebraica é Shabua, que pode significar 7 dias, mas com base em Levíticos 25, 3 e 4, você pode ler lá. E também Ezequiel, os dois falam do contexto usando semanas de anos, não de dias, quando fala do ano do jubileu, ok? Então, Daniel e seu povo estavam no cativeiro, lembra? E Daniel entendeu através dos escritos de Jeremias que a razão que eles estão na Babilônia é porque desobedeceram o ano jubileu. Cada 49 anos eles deviam cultivar a terra. No 50º ano, o ano do jubileu, deviam descansar a terra. Não fizeram por 490 anos, provavelmente, certo? E Deus falou assim: agora vocês vão sair da terra para a terra descansar. 70 anos eles ficaram fora de Israel e de alguma maneira a terra descansou. Era o que Deus tinha planejado e punindo eles pela desobediência. Então, a palavra Shabua, e aqui de Levíticos, fala de anos, porque o jubileu, o ano do jubileu, tem a ver com anos e não com dias. Então, por isso são 7 anos, ok? Cada semana. Quando é que começaram as 70 semanas de Daniel? Ou as 70 semanas dessa profecia? Ele diz assim, no versículo 25, ele fala assim: quando sair a ordem para reedificar Jerusalém, até que o ungido venha, passam 7 semanas e 62 semanas. Então, houve uma ordem do rei Artaxerxes. Dario, quando Daniel estava escrevendo isso, era o rei Xerxes. Depois dele veio outro, e depois veio um chamado Artaxerxes, ok? Então, bem nessa época, Artaxerxes foi o mesmo rei quando Neemias e Esdras estavam vivendo. Então, Neemias, o rei perguntou: Neemias, por que você está triste? Porque a minha cidade está destruída, eu estou aqui te servindo, mas o meu povo está lá, a cidade está derrubada, não temos mais templo. Pede o que você quiser, Neemias. Neemias falou: deixa eu voltar para construir. E o rei falou assim: vai. E deu uma ordem. Esta ordem foi no ano 445 a.C. Foi bem datada. Neemias dá os mínimos detalhes aqui em Neemias 2, de 1 a 8. Ele diz o dia, mês. Só nós sabemos o ano por causa do ano do rei Artaxerxes. Então Neemias foi e começou a edificar o muro. Em 52 dias ele edificou os muros de Jerusalém. Depois Esdras foi numa segunda levada, levou um monte de judeus para lá para edificarem o templo. E Ageu era um deles,
E Ageu pregando para edificar o templo. Vocês estão fazendo coisa errada e tal. E Zacarias também. Então, esses são os profetas que viveram nesta época, com Neemias, Esdras, Ageu e Zacarias. E eles estão aí desafiando o povo para fazer isso. Então, foi nesta época. O rei Artaxerxes deu a ordem e eles começaram a edificar os muros e depois edificar o templo. Agora, Neemias datou precisamente. Leia lá em Neemias 2, de 1 a 8. Ele diz que foi no mês de Nissan, que equivale entre março e abril. Os meses de Israel cai assim. Um mês, e metade de um mês entre nós. Cai assim. Então, quando entra o mês de Nissan, é bem no meio. Então, entre março e abril, provavelmente 14, 15, no metade do mês do nosso calendário. Esse homem do século passado, Sir Robert Anderson, eu li o livro dele, eu tenho lá, deixei no Brasil, The Coming Prince, ou Príncipe Vindouro, não tem em português, já procurei, mas eu li alguns anos atrás. E eu achei também uma quote, como fala quote? Nesse livro aqui, Dr. J. Dwight Pentecost, que eu falei para vocês de uma outra vez, ele escreveu esse livro Things to Come, ou Manual de Escatologia. Esse livro aqui tem em português. Então, eu achei o quote dele aqui nesse livro. Então, tá aí. E ele diz que o Sir Robert Anderson, nesse livro, The Coming Prince, eu li lá, e depois eu vi ele aqui também. Ele calculou essa data. Nem tinha computador naquela época, quando ele fez isso, hein? Imagina só. Mas ele fez os cálculos todos, e ele descobriu, olhando a data de Neemias, e o que aconteceu, ele falou que esse édito de Artaxerxes caiu mais ou menos no dia 14 de março de 445 a.C. O anjo Gabriel falou para Daniel: Daniel, preste atenção. Quando sair a ordem para reedificar Jerusalém, começam as semanas. Começam essas 70 semanas. Daniel já estava morto nessa época, quando começou. Mas Neemias estava lá. E foi ele quem conversou com o rei Artaxerxes, e foi Artaxerxes que assinou na frente de Neemias. E ele levou essa carta. E foi difícil a reconstrução. Você lembra? Leia Neemias, você vai ver. E o anjo fala aqui para Daniel: vai ser em tempos difíceis que vocês vão construir ou reedificar a cidade. É incrível, tudo detalhado lá. O fim das 69 semanas, 7 mais 62 dá 69. Então, o fim da reconstrução da cidade e do templo, que levou muito tempo para construir o templo, né? E não ficou tão bonito como o primeiro. Eles choram lá, você olha, leia Ageu, você vai ver. Então, ele fala assim: a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, esse ungido é Cristo, até que Jesus venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, ok? 483 anos. Ok, pegando agora o edito de Artaxerxes, em março ou abril de 445, juntando 69 semanas de anos, ou seja, 69 anos vezes 69 semanas de anos vezes 7, que são os anos, daí vezes 360 dias de cada ano, que o ano profético não é igual ao nosso, 361, 360. Todos eles têm 360 certinho. OK? Essa conta dá 173.880 dias. Não foi eu que calculei isso, não. Foi o Sir Robert Anderson e os outros que gostam desse tipo de coisa, tá bom? Pegando essa data de começo, com 173 dias, 173.880 dias após, caiu no 6 de abril, mais ou menos, de 32 depois de Cristo. Provavelmente, muito provavelmente, essa data, por ser abril, a Páscoa sempre na mesma data, não no mesmo dia, mas mesmo mês, não é? Como é no nosso calendário. A Páscoa é deles, eles instituíram lá, foi instituído lá. Então nós comemoramos a Páscoa da morte de Jesus, mas antes disso tinha sido instituído na saída do Egito. Lembra da Páscoa? Caiu na Páscoa essa data. E Jesus entrou em Jerusalém na Páscoa. E ele morreu na Páscoa. Lembra? Ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, essa data é muito incrível de perceber quando começou e quando terminou e quando Jesus entrou em Jerusalém para
bendito o que vem em nome do Senhor, e hosana nas alturas, e a multidão, e Jesus falou, e todos mandando calar a boca, e Jesus falou, se eles calarem, até as próprias pedras clamarão, porque o dia era marcado. Era o dia da entrada do rei em Jerusalém. Só que ele foi rejeitado, crucificado lá. Muito incrível esses detalhes. Agora, entre a 69ª e a 70ª semana, tem um intervalo, tem um hiato, ok? Nós vamos ver os acontecimentos, porque o versículo 26, depois do 27, mostra que tem uma separação. Então, desde o começo para edificar Jerusalém, edificar a cidade e o templo, até a chegada do Messias, quando Jesus entrou, passaram 69 semanas. E agora? Agora ele diz o seguinte, versículo 26. Depois das 62 semanas, quer dizer, 69, 7 mais 62 dá 69. Então, depois das 62 semanas, o que acontece? O ungido será morto, é Cristo, e já não haverá lugar para ele aqui nesta terra. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Quem é a cidade de Jerusalém? O lugar santo é o templo. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Então, isso é um hiato, é um tempo. Porque não falou da 70ª ainda. Só no versículo 27 ele vai falar, depois vai ter mais uma semana. Então, depois das 69 semanas e antes da 70ª, vai acontecer isso. O quê? Primeiro, o ungido será morto, a cidade será e o templo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Quem é ele? Já já eu te falo. E até o fim, inundação, destruição, guerras, até o fim. Essa é a nossa época. Ainda estamos nessa época. Então, esse hiato é um intervalo entre a 69ª e a 70ª, é a nossa era, é a era da igreja. A igreja não está no Velho Testamento. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Então, quando estava aqui, ele iniciou a igreja. Ela não tinha nenhuma menção dela no Velho Testamento. Os profetas não viam nada de igreja. Eles só viam chegada de Jesus e reino. Mas Jesus iniciou a igreja quando ele foi rejeitado. Então, dando oportunidade para os gentios. Alguns acontecimentos aqui, então, nesse intervalo. Okay? Primeiro, a morte do ungido, que é Cristo. Ungido é a palavra português para Messias. Messias, Messiah, é hebraico. Christos, Cristo, é grego. A tradução do hebraico, Messias, é Cristo. Nós chamamos Cristo, mas a tradução é ungido. Então ele usa a palavra aqui, ungido, Messias. A palavra ungido lá é Messias. Ok? Então tem a morte de Cristo. Então ele vem, termina as 69 semanas, depois tem um intervalo e ele morre. Depois, destruição da cidade de Jerusalém. E nós sabemos, já falei para vocês num outro estudo, e vou falar um pouquinho mais, Jerusalém foi destruída no ano 70 da nossa era. Por quem? Por Roma. Isso é história. História. Todo mundo sabe. Roma destruiu Jerusalém. Não a Roma linda da nossa Itália hoje. Roma, o império que estava lá. Ok? Destruiu a cidade e destruiu o templo, o lugar santo. E aí ele diz, até o fim haverá guerras. Então faz parte desse intervalo, até o fim haverá guerras. Até o dia de hoje nós estamos em guerra e muitas das guerras do mundo têm sido, de alguma maneira, envolvendo Israel ou por causa de Israel, tentando proteger Israel. As guerras têm a ver, não todas, muitas, a ver com Israel. Muito bem. E a 70ª semana, a última? Ele diz no versículo 27. Depois que passa tudo isso, morre um ungido, destrui a cidade, e aí vem a 70ª semana. Olha só o que diz aqui. Ele, é o que diz, versículo 27. Ele fará aliança com muitos por uma semana. E a pergunta é, quem é ele? Ninguém falou nada de ninguém até agora. Por que ele? Quem é ele, anjo? Por favor. E o anjo diz, ele fará uma aliança com muitos. Por quanto? Por uma semana.
de 7 anos, certo? Ele é o príncipe de um povo que há de vir e que vai destruir a cidade e o santuário. Se refere ao sujeito mencionado no versículo 26, que é ele fará aliança com muito por uma semana, o povo do príncipe que há de vir. Então, não diz quem é esse príncipe, ele do futuro, ok? Mas nós sabemos a origem dele. Ele é parte de um povo, do povo que destruiu a cidade e o santuário. Pergunto, quem destruiu a cidade e o santuário? Roma. Então, esse líder futuro da 70ª semana, esse líder futuro está ligado com esse povo que destruiu a cidade e o santuário. De alguma maneira, nós não sabemos como, esse líder está ligado, isso ainda é futuro para nós, então não temos detalhes dessas coisas ainda. Estamos aguardando e você vai ver logo, vou falar mais sobre isso, especialmente semana que vem. Mas aqui, só um detalhe histórico. Eu já falei antes, mais um pouquinho de história para nós aqui, que tem a ver com essa a situação de Israel, com essa profecia e com o que nós vamos ver em Apocalipse 6, ok? A identidade desse príncipe que vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Quem destruiu quem destruiu Jerusalém, aqui a cidade e o templo, a General Tito, que era filho do imperador Vespasiano. Ele também era Vespasiano, porque era filho do Vespasiano. Depois que Vespasiano morreu, Tito se tornou o imperador romano. Mas foi o Tito, o general, que o pai dele, Vespasiano, falou: não aguento mais Israel. Vai lá em Jerusalém, sitia ela, mata tudo que você puder, acaba com a cidade. E ele fez. Sitiou a cidade por 150 dias, parece. O povo morreu lá dentro, com fome e sede e tal. Aí entraram na cidade, puseram fogo em tudo, puseram fogo no templo, derreteu tudo, o ouro, tudo, não ficou pedra sobre pedra, como Jesus tinha falado para eles, na profecia que eu já falei para vocês. Então, Roma, nós sabemos a história, o Império Romano destruiu Jerusalém. Para quem já foi em Roma, esse aqui é o Arco de Tito. Eu já vi lá, tirei foto lá também. E aqui, nesse escrito, diz que tem uma homenagem a Tito e ao pai dele, bem aqui. E se você ver detalhes lá dentro, mostra os detalhes de coisas que eles trouxeram do templo e de Jerusalém. Inscrições e gravuras das coisas que eles fizeram lá. Então um tributo à destruição de Jerusalém pelo general Tito. É história. Ninguém está acusando ninguém. Então, esse líder futuro, que nós não vamos chamar, a Bíblia chama lá em Apocalipse, nós vamos ver que é o anticristo, ele vem daí, de alguma maneira. Nós não sabemos como ainda, não temos detalhes. Mas só alguns detalhes agora para concluir sobre essa 70ª semana, a última semana, que nós vamos começar a semana que vem a estudar sobre ela, lá em Apocalipse, ok? Esse futuro líder, que vamos chamar de anticristo, ele deverá estar ligado de alguma forma com Roma ou com alguma coligação futura europeia. Já pensaram que seria a União Europeia? Quem sabe, pode ser. Roma, por enquanto, está morta lá, a não ser por causa do Vaticano. Ainda é poderoso no mundo todo, nós sabemos disso. Pode ser o Vaticano tomando controle. Não sabemos, isso aí é só especulação. Não temos nenhum detalhe sobre isso, mas só saber que por causa dessa profecia tem que vir de lá. Ah, mas vai ser o Trump, vai ser o Obama, vai ser o Bolsonaro. Não preocupa com isso. Não é nossa preocupação tentar descobrir quem é o anticristo. Okay? Na hora certa, vamos ter os detalhes e vamos saber. Tomara que não por muito tempo, porque eu não quero saber muito dele, não. Mas nós vamos ficar cientes, porque nós estamos estudando, estamos alertas, não é verdade? Ah, vai ser o Macron. Alguns estão dizendo que é o Macron. Eu não sei e não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é saber. Vai ser, de alguma maneira, ligado com a Europa. Tem que estar lá, ok? Por causa de Roma. Então diz, esse príncipe que há de vir no futuro, que vem dessa coligação, de alguma maneira,
Coligação é por causa de Apocalipse, nós vamos estudar depois, tem 10 cabeças, 7 chifres e tudo mais, então tem tudo a ver com alguém de lá. Ele vai fazer aliança com muitos de Israel por uma semana. Essa uma semana são 7 anos. Então ele vai fazer um tratado de 7 anos de paz com Israel. 3 semanas atrás nós estudamos sobre esse tratado que já está sendo feito, que Trump assinou já com Israel e os países vizinhos lá, tá bom? No futuro vai ter um contrato de paz para reconstruir o templo de Jerusalém, o templo deles lá, onde está a mosque, a mesquita, lá, a mesquita de Omar, lá dentro de Jerusalém. Muito bem. Na metade da semana, Daniel 27, 9:27, segunda parte. Na metade da semana ele fará cessar o tratado. E está lá em Apocalipse isso. Então, esse tratado de paz, tentativa de fazer paz, vai ser quebrado bem no meio da tribulação. E aí ele vai mostrar quem realmente ele é, vai exigir adoração, marca da besta, etc. Nós vamos estudar Apocalipse, mas está tudo lá dentro, está ligado. A 70ª semana aqui de Daniel, da 70 semana de Daniel, é Apocalipse 6 a 19. Esta semana é chamada de tribulação, grande tribulação. E no futuro haverá destruição e ele vai ser destruído. Ok? 27. C. Jesus vai destruir o anticristo e seu exército no Armagedon, no final da tribulação, capítulo 19. Nós vamos estudar detalhadamente no futuro, em breve, a Apocalipse 19. Então, essa é a profecia das 70 semanas de Daniel. Veja que detalhe. Era importante entendermos, porque quando abrimos agora Apocalipse 6, é cumprimento daquela profecia. Então, quase toda já foi cumprida e tem mais uma semana para o futuro que nós vamos ver na próxima semana, quando abrimos Apocalipse, e aqui está o que nós vamos ver semana que vem. Então, já vimos capítulo, até o capítulo 5, a nossa chegada no céu, a adoração ao Senhor Jesus, nós estamos lá, capítulos 4 e 5. Capítulo 6, aqui capítulo 6, Jesus abre os selos. E nós vamos começar então semana que vem com os 7 selos, quem sabe 7 trombetas, daí para frente. Então, o que der para a gente fazer, nós vamos fazer daí para frente. Capítulo 6. E nota, são 7 anos de tribulação. Apocalipse de 6 a 19 vai dividir isso aqui em duas partes, igualzinho Daniel 9:27. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, bem aqui no meio. Então nós vamos ver, é incrível como Deus fez isso. E como estudando a palavra de Deus, a gente glorifica Ele para ver como as coisas se encaixam quando entendemos a palavra de Deus, como ela deve ser estudada, lida, entendida e obedecida. Então, é para alerta para nós. Isso está para o futuro, mas já já tem um arrebatamento e isso vai começar a acontecer. Talvez nós vejamos o anticristo. E a pergunta é, o que está impedindo o anticristo de aparecer? O que você acha que está impedindo? O que está segurando o anticristo de aparecer, mostrar a cara dele e fazer logo esse tratado de paz com Israel? E a gente sair daqui desse mundo. Quem tá segurando ele? Boa pergunta. E Paulo, maravilhoso apóstolo Paulo, que a gente ama tanto, ele respondeu essa pergunta em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Eu não vou ler todo o capítulo, todo o texto, mas versículos 2, 1, 3, 6 e 7 aqui. Então ele diz o seguinte: irmãos, preste atenção. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos também esperando, que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, a vinda de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Nós estamos na apostasia, estamos estudando sobre isso. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O nome dele é, para nós, Anticristo. E aí Paulo diz, e agora sabeis o que o detém. O que o detém. O que está detendo ele? Não sabemos, ele não falou. Mas tem alguma coisa detendo ele, ou impedindo ele de aparecer. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, desde os tempos de Paulo. O maligno está aí, Satanás está aí.
Ele diz assim: e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Uma profecia maravilhosa aqui. Paulo, fala logo o nome dele para nós. Quem é que está segurando ele? Bom, temos que estudar. Porque Paulo diz: sabeis o que o detém, ou aquele que o detém. É o que ou é aquele, Paulo? Pode ser os dois. Que seria o que? E que seria, quem seria aquele que está segurando, impedindo o anticristo de aparecer, de reinar? Eu não ia deixar ele reinar aqui. Você ia? A gente ia lutar contra ele, não ia? Então, é bem possível. Primeiro ele fala assim, vem primeiro a apostasia. Já estamos vivendo a apostasia e está indo rápido esse tempo de apostasia. A nossa era, já vimos desde o primeiro estudo, como a igreja do Senhor Jesus está abandonando a fé, está indo contra o Senhor. Os princípios da palavra já não são mais pregados, ensinados, obedecidos, como era antigamente, não é verdade? Então, a apostasia já está aí. Então, a primeira coisa é, vem primeiro a apostasia, Paulo falou. Segundo, nós temos que dizer que o que ou aquele, o único que poderia ser, é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é Deus. Se tem alguém que pode impedir o anticristo, dominado por Satanás, para governar este mundo, é o Espírito Santo, ele é Deus. Então, se tem alguém segurando, impedindo, segurando ele de mostrar a cara dele, é o Espírito Santo. Ou pode alguns dizer, não, é a igreja. Eu vou dizer logo, eu creio que são os dois, porque o Espírito Santo está na igreja. Nós somos a igreja de Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Então, o que é a igreja? Aquele é o Espírito Santo na igreja. Então, queridos, esse anticristo não vai dominar enquanto nós estivermos aqui. Isso me dá segurança de ver, nós não vamos estar na tribulação. Podemos até ver ele começar a querer assinar coisa com Israel, processo. Quando a gente sai, fica à vontade, anticristo. O reino é seu. 7 anos de governo. Rapidinho. Portanto, queridos, a igreja habitada pelo Espírito Santo é quem está detendo, ou impedindo, ou segurando o anticristo de se manifestar. Mas após o arrebatamento, ele vai assumir todo o controle, e é isso que nós vamos estudar no capítulo 6, semana que vem, a abertura do primeiro selo. Adivinha quem vem? Aguarde, ou leia capítulo 6, e você vai ver quem está no primeiro selo. Uma aplicação para nós. O que devemos fazer com isso que nós sabemos agora? Quanto mais conhecemos, mais somos responsáveis. Na verdade, quanto mais conhecemos da palavra, mais somos responsáveis para com ela. Primeiro, eu creio que nós temos que adorar o nosso Deus. O nosso Deus maravilhoso, governador de todas as coisas, que tem um plano perfeito em tudo. Ele ama Israel, ele nos ama como igreja, a igreja. Ele ama você, ele ama todos. Ele mandou o filho dele para morrer por nós. Ele tem um plano perfeito para todo mundo. E nós temos que adorar ele pela salvação que nós temos por meio de Jesus. E também a certeza que nós temos da volta do Senhor Jesus, que não vamos estar neste mundo. Não pertencemos a este mundo e não tem razão nenhuma de estarmos aqui durante a tribulação. Obrigado, Senhor. Vamos adorar ele por isso. Segundo, eu creio, e já falei outras vezes, nós temos que anunciar a outros que não são salvos. Imagina só, todos nós temos em nossa família alguém que não é salvo ainda. Filhos, pais, irmãos, irmãs, parentes, vizinhos, nossos amigos. Temos alguém, de perto e de longe. É nossa responsabilidade, igreja. Jesus disse isso para nós. Nós temos que anunciar. Isso que nós estamos aprendendo não é para nós. Ai, que bom, não vou estar aqui. E eles? Nós temos que anunciar. Não somos responsáveis pelo que vai acontecer com eles, mas somos responsáveis de anunciar para eles a verdade. Use, de alguma maneira, o que Deus te deu para anunciar. Tá bom? Vamos alertar também o povo de Deus, a igreja que está se apostatando da fé. Temos que alertar pastores, líderes, professores, líderes da igreja. Vamos ficar alerta, vamos anunciar.
pregar sobre o assunto, ensinar sobre o assunto, orar, nos reunirem e orar sobre o assunto. Que haja um avivamento agora da Igreja do Senhor Jesus, e pelo menos para alertar o mundo o que está acontecendo e o que vai acontecer em breve. Essa é a nossa tarefa. Uma amiga minha me mandou essa semana essa imagem, essa figura. Eu agradeci muito ela, a Andréia Campos. A Andréia é uma queridinha, foi membro da minha igreja. Ela tá pegando esses vídeos e tá compartilhando com os amigos, amigas. Muita gente está seguindo porque ela falou, é minha responsabilidade de compartilhar, então ela está fazendo. E ela mandou isso aqui essa semana, falou, pastor, eu achei isso aqui. Falei, onde você achou? Ela falou, a fonte é a internet. Falei, então, não sei o autor, a fonte está aí, a internet. Mas eu achei interessante também, porque alguém disse assim, a volta de Jesus Cristo, a volta de Jesus, nunca foi tão real quanto agora. É verdade ou não é? Nunca foi tão real como agora, na época que nós vivemos. É seu direito não acreditar. Alguns não acreditam se a gente for falar. Mas é o nosso dever avisar. Concorda? É o nosso dever avisar. Vamos fazer isso? Porque Jesus está voltando. Está perto, pode ser hoje. Maranata, vem, Senhor Jesus. É o nosso dever alertar os crentes e os não crentes sobre a verdade que temos diante de nós. Para vocês, eu dou uma oportunidade, um meio. Graças a Deus temos o YouTube que está aí, que é de graça, né? Os vídeos vão para lá. Então, não custa nada. Pega o link, eu mando para você, manda para outros e pede para outros partilhar. Não é para mim, não. Eu não ganho nada e ninguém ganha nada. Só Jesus que ganha porque ele está sendo reconhecido e as pessoas estão sendo alertadas, crentes ou não. Então, dá lá o seu, como diz, curtida, né? Se inscreva, porque quanto mais pessoas se inscrevem, mais fica fácil dos vídeos serem publicados, ou seja, mais visto, mais fácil, né? Quando alguém pesquisar, vai mais rápido. Então, só por isso mesmo, compartilha, tá bom? Tá, fica à vontade. Para aqueles que não sabem, pela graça de Deus, Deus me deu a bênção e a oportunidade de escrever esse livro. Alguns meus queridos aqui, vocês já leram, muitos estão lendo aqui, muitas pessoas têm lido, Deus tem abençoado muitos que estão sofrendo, que estão compartilhando com pessoas que estão sofrendo. O título do livro é Por que Sofremos? Não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, não é verdade? Mas alguns vão sofrer depois se ficarem aqui. Então, quem sabe, é uma maneira de ajudar também. Mas o livro não apenas ajuda quem está sofrendo dores difíceis nessa vida, e todos nós sofremos de alguma maneira ou de outra, mas o propósito do livro é as razões por que sofremos e como glorificar nosso Deus através do sofrimento. Então, tá aí, tá publicado, só vai lá na editora Peregrino, procura editoraperegrino.com.br, você vai achar o livro lá. Então, compartilha com outros também. Eu prego o evangelho várias vezes em várias páginas aqui. É fácil também para, se você conhece alguém que está sofrendo e não tem Cristo, compartilha, ajuda outras pessoas a conhecerem mais. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe, queridos. Tem sido uma bênção. Vamos continuar estudando a palavra de Deus e glorificar o nome dele. Vamos orar? Pai, te glorificamos em nome do Senhor Jesus, ao ler a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor ouviu a oração de Daniel. Oh Deus, nós também temos pecado contra ti, Senhor. Daniel orou pelo seu povo, Deus. Ele estava cativo lá na Babilônia por causa da desobediência. Eu oro por eles também, Senhor. Tenha misericórdia de Israel, teu povo. Mas eu quero orar pela igreja agora, Senhor Deus, nosso povo, o teu povo. Tua igreja, Senhor Deus, que está se afastando do Senhor. Eu peço misericórdia sobre tua igreja, Jesus. O Senhor amou a tua igreja, o Senhor comprou ela com teu sangue. Nós estaremos lá no céu, mas a igreja que leva o teu nome, muitos já não estão mais se preocupando em pregar a palavra, obedecer a palavra, viver a vida cristã verdadeira, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus, perdoa. Ó Senhor Deus, perdoa. Alerta os teus servos, pastores, mestres, os teus líderes, ó Senhor Deus, que estão fazendo o que é certo. Ajude, Senhor Deus, continuarem firmes. E aqueles que estão fracassando, Senhor Deus, em falar a verdade, alerta eles, Senhor Deus, trabalhe no coração deles. Perdoa, mas ajude-os a acordarem e verem que é o nosso papel, é a nossa tarefa, alertar o teu povo, a tua igreja e os que não são crentes, Senhor Deus, pregar a palavra do Senhor para eles, para que eles tenham oportunidade de ter a salvação.
Nos use, nosso Deus. Nos capacite para compartilharmos com outros e alertarmos o maior número possível que pudermos, até que Jesus volte. E seja para a tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, nosso grande Salvador. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém.